Ele me humilhou na frente de todo mundo, e foi ali que veio minha vitória. Eu nunca pensei que o dia da minha maior vergonha fosse ser o dia que também ia marcar o começo da minha vitória. Naquele dia, eu saí de uma festa tremendo, com os olhos ardendo, a garganta fechada, querendo desaparecer do mundo. Só que o que eu não sabia ainda era que ali, bem naquele momento em que eu me sentia no chão, eu estava começando a sair do buraco onde eu mesma tinha me colocado. Meu nome é Carolina, tenho 33 anos. E essa é a história de como o homem que eu amava me humilhou na frente de todo mundo e de como isso virou o estopim para eu reorganizar minha vida em silêncio, juntar provas, me fortalecer por dentro e dar uma volta por cima que ninguém esperava, nem ele. Eu conheci o Rafael num dia qualquer, desses que a gente acha que não vai acontecer nada de especial. Eu trabalhava num escritório pequeno de contabilidade. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas. Era uma sexta-feira de chuva, fim de mês, cliente nervoso, telefone tocando sem parar. O Rafael entrou na sala com um sorriso cansado, um guarda-chuva pingando e uma pasta preta na mão. Oi, boa tarde. Eu marquei horário com a Carolina. Ele disse, olhando rápido a recepção. Eu levantei da minha mesa. Sou eu, pode entrar. Ele entrou na minha sala, sentou na cadeira, tirou a pasta da mão e respirou fundo como se estivesse carregando o mundo nas costas. Eu tô meio perdido com as contas da empresa, ele falou. Trabalho com manutenção de ar-condicionado, essas coisas. Nunca fui bom de papel, número, essas porcarias. Eu lembrei dele. Ele tinha ligado dias antes, nervoso, falando rápido. Tá tudo atrasado, vou tomar multa, vou perder cliente, socorro. Eu ri naquele dia, achando graça. Naquele momento, ali na minha frente, ele parecia mais calmo, mas ainda com aquele jeito de quem carrega mais do que aguenta. A gente começou a organizar os papéis. Eu perguntei, ele respondia. Ele fazia piada das próprias confusões. Olha isso aqui, Carolina, nem eu entendo minha letra. Se tiver uma multa por letra feia, eu vou preso. Eu ria. Ele me olhava rindo. E era isso, nada demais, só um atendimento. Mas, quando ele foi embora, deixou um ar estranho na sala, como se tivesse ficado algo. No fim do dia, ele mandou mensagem para o número do escritório, que também era meu. Oi, aqui é o Rafael. Só queria agradecer pela paciência hoje. Você salvou minha pele. Eu respondi, profissional. Imagina, Rafa, faz parte do trabalho. Qualquer coisa tô à disposição. Ele mandou outro. Se eu tiver qualquer coisa às 7 da noite, posso ligar mesmo assim? Ou você só funciona em horário comercial? Eu ri. Era claramente uma tentativa de esticar assunto. Respondi. Depende da coisa. Ele digitou. Por exemplo, uma pizza que sobrou a mais aqui e que ficaria muito triste se eu comesse tudo sozinho. Eu demorei. Fiquei encarando o celular. Eu não era de flertar com o cliente. Tinha uma regra minha. Mas ele tinha um jeito leve, respeitoso. Respondi. Essa pizza tá tentando me comprar? Ele. Não, mas eu tô. Eu li aquela frase e senti um frio na barriga. E foi assim. Uma pizza virou conversa. A conversa virou ligação. A ligação virou encontro. O encontro virou beijo. O beijo virou namoro. No intervalo de 4 meses, o Rafael já fazia parte da minha rotina. Ele me buscava no trabalho às vezes. Levantava cedo para me levar café quando podia. Me mandava mensagem de madrugada. Ele tinha um jeito muito carinhoso. Daqueles que abraçam por inteiro. Que trazem cobertor quando a gente cochila no sofá. Que reparam quando a gente muda o cabelo. Eu estava saindo de uma fase muito difícil. Um relacionamento antigo cheio de traição e mentira. Eu tinha jurado que não ia confiar tão rápido em ninguém. Mas o Rafa chegou desmontando tudo. Ele era espontâneo. Fazia drama por coisa boba. Falava alto, ria alto, amava falar de futuro. Um dia eu ainda vou te dar uma casa com varanda e rede, ele dizia. Você lá, tomando café, e eu mexendo em uns fios de ar-condicionado de rico idiota. Eu ria. E quem disse que eu quero rede? Vai querer. Você só não sabe ainda. A gente estava junto há 1 ano quando ele me apresentou oficialmente para a família. Era um almoço de domingo na casa da mãe dele. Quando eu cheguei, o cheiro de comida me abraçou. Arroz, feijão, carne de panela, macarrão, salada, farofa. Aquela bagunça de família grande. A mãe dele, Dona Helena, me recebeu sorrindo. Então você é a Carolina que está deixando meu filho até mais bonito? Ela falou, me abraçando. Eu? Eu ri.
Se ele tá mais bonito, é a genética que melhorou sozinha. Ele me apresentou pros irmãos, pros primos, pro tio piadista, pra tia que fala alto. Foi divertido. Eu me senti bem-vinda. Aquela família não era rica. Pelo contrário, todo mundo batalhador. Gente simples, mas com o coração quente. Eu precisei de pouco tempo para me apegar ali. Os anos foram passando. 2 anos de namoro, 3, 4. A gente brigava às vezes. Ele era impulsivo, eu era teimosa, mas no fim, voltávamos um pro outro. Quando completamos 5 anos, ele me pediu em casamento. Não teve jantar chique, não teve lugar decorado. Foi no sofá, uma terça-feira à noite, assistindo novela. Ele virou para mim e perguntou: "Ô, Carol, você consegue se ver sem mim daqui a alguns anos?" Eu estranhei. "Que pergunta é essa?" Só responde: "Não. Eu também não consigo me ver sem você." Ele se levantou, foi até a mochila, puxou uma caixinha e jogou no meu colo. "Então casa comigo logo, que eu não tenho mais idade pra ficar de namorinho." Eu abri a caixinha e vi a aliança. Não era cara. Não era de joalheria famosa, mas eu senti meu coração sair pela boca. Eu disse sim. Chorei. Ele chorou. A gente começou a planejar o casamento. Nada muito grande. Algo simples, dentro do nosso orçamento. Alugamos um salão de bairro. Chamamos família, amigos próximos. A festa foi linda. Todo mundo dançando. A mãe dele chorando. Minha mãe emocionada. Os amigos dele zoando ele na pista. Eu sorrindo de um jeito que eu nem sabia que dava. Eu achei que dali em diante seria... E viveram felizes para sempre. Mas ninguém me falou que o pra sempre passa pela fase do tô cansado, tô sem dinheiro, tô irritado, tô frustrado. A vida de casada começou com o charme óbvio. Eu amava acordar e ver ele ali do meu lado. Amava fazer café e ver ele bagunçando meu cabelo na cozinha. Amava dormir sentindo o cheiro dele no travesseiro. Só que com a casa vieram as contas. Com as contas veio a pressão. Com a pressão vieram as brigas. Logo nos primeiros meses, o trabalho dele começou a ficar instável. Ele tinha uma pequena empresa com 2 ajudantes, mas a economia estava estranha. Clientes atrasando o pagamento, equipamentos quebrando, ele chegava em casa irritado. Trabalhei pra caramba hoje e no fim ainda tive que ouvir cliente me chamando de vagabundo porque não tem dinheiro para pagar. Ele dizia jogando a mochila no sofá. Eu tentava acolher. Calma, é fase. Fase que não acaba nunca. Eu ganhava fixo no escritório. Não era muito, mas era certo. Eu aprendi a segurar firme, cortei gastos, diminuí salão, parei de pedir comida fora. Ele percebia, mas não gostava. Eu queria poder te dar tudo, ele dizia frustrado. Não queria ver você fazendo conta por minha causa. Eu respondia: você não tem que me dar tudo, Rafa. Não foi por dinheiro que eu casei com você. Mas uma parte dele não acreditava. Com o tempo, ele começou a mudar. Primeiro, um pouco de amargura aqui, uma impaciência ali. Você não entende a pressão que eu tô sentindo. Ele soltou uma vez, num sábado, quando eu pedi pra gente sair um pouco. Eu só tô pedindo pra gente dar uma volta. E eu tô pensando em como vou pagar o aluguel do mês que vem. Você acha que minha cabeça tá onde? As pequenas punhaladas foram se acumulando. Ele implicava com o tempo que eu passava no trabalho. Você vive mais naquela porcaria de escritório do que aqui. Eu trabalho, Rafael. E eu faço o quê? Eu também trabalho, só que o meu parece que não vale. Às vezes, ele era grosso sem motivo. Você não entende porra nenhuma de responsabilidade. Ele pedia desculpa depois. Desculpa, amor. Eu tô nervoso. Só isso. Não devia ter falado assim. E eu perdoava. De novo. E de novo. E de novo. Porque eu via o cansaço nele. E eu também tinha aprendido a passar pano para quem eu amava. Um dia, ele chegou em casa diferente. Não era só irritação. Era um misto de raiva com vergonha. O que foi? Perguntei. Nada. Você acha que eu não tô vendo sua cara? Ele jogou a chave com força na mesa. Perdi um contrato grande hoje. O cara fechou com outra empresa. Eu tava contando com isso, Carol. Contando pra caramba. Eu fui até ele e abracei por trás. A gente vai dar um jeito. Você sempre fala isso porque é verdade. Você fala como se fosse fácil. Ele se desvencilhou do meu abraço. Você tem salário fixo, todo mês cai na conta. Você não sabe o que é ter que correr atrás de cliente, pedir para não atrasar e implorar para pagar. Aquilo me doeu. Você acha que eu não tenho pressão? Não igual a minha.
Pressão não é competição, Rafael. Você não entende. Só isso. Ele pegou a carteira, a chave e falou: Eu vou dar uma volta. Vai aonde? Não sei, qualquer lugar. Ficou assim. Ele saiu, voltou tarde. Cheiro de cigarro, cheiro de bar. Nessa época, ele começou a beber mais. Não era todo dia. Mas, quando as coisas apertavam, ele descontava no álcool. Eu ficava preocupada. Desse jeito, você não resolve nada. Resolve pelo menos tirar o peso da cabeça por umas horas, ele respondia. O casamento foi ficando pesado. Menos beijo, menos carinho, mais cobrança, mais silêncio. Eu comecei a me questionar. Será que eu tinha uma visão muito bonita de casamento? Será que todo mundo passa por isso e eu só tô fraca? Será que amor é isso aqui mesmo? Sobreviver? No meio desse caos, a família dele continuava presente. Aniversário de sobrinho, almoço de domingo, churrasco na casa do primo. E por incrível que pareça, nesses encontros, ele virava outra pessoa. Sorria mais, brincava com os primos, abraçava a mãe, e eu ficava olhando, pensando: cadê esse homem em casa? Onde ele escondeu esse lado? Até que chegou o dia do churrasco que mudou tudo. Era aniversário do irmão dele, o Rodrigo. Churrasco na casa da tia Neia. Essa tia era daquelas que sempre fazem festa. Eu não estava muito no clima. A semana tinha sido longa. A gente estava brigado há 2 dias, praticamente fingindo que o outro não existia. Mas a mãe dele mandou mensagem. Filha, vem com ele, tá? A família inteira tá com saudade de você. Eu não consegui dizer não pra ela. Então fui. Quando cheguei, a casa estava cheia, mesa de plástico no quintal, cheiro de carne assando, criança correndo, música alta. Rafael já estava lá, na roda dos primos, com uma latinha de cerveja na mão. Quando me viu, fez um sinal de cabeça. Nada de beijo, nada de abraço. Eu engoli seco, sorri para os outros. Fui ajudar a dona Helena na cozinha. Vocês dois estão estranhos, ela comentou enquanto arrumava o arroz. É coisa de rotina, dona Helena. Não deixa virar coisa grande, viu? Casamento é cheio de fase ruim. Eu só assenti. Lá fora, eu ouvia as risadas. De vez em quando, a voz do Rafael se destacava. Ele estava mais solto que em casa. Depois de um tempo, fui para o quintal. Ele estava na roda, junto com o Rodrigo, os primos e alguns amigos. Todos com latinha na mão. Já tinham bebido um pouco. Eu cheguei, sentei numa cadeira mais pro canto. Uma prima me chamou. Carol, vem mais para perto. Eu fui. Em alguma hora ali, o assunto começou a virar piada de casamento. Um primo contou que a mulher dele vive mandando nele. Outro reclamou que é só casar que as contas triplicam. Outro brincou que mulher casada não quer mais saber de se arrumar. Eu já estava meio irritada com o tipo de conversa. Mas fiquei quieta. Até que alguém falou. E aí, Rafa, como tá a vida de homem casado? Um amigo dele completou. Tomou juízo ou ainda dá trabalho? Ele riu. Olhou para mim. Eu sorri, tímida, achando que ele ia dizer algo leve. Mas ele respondeu. Ah, vocês sabem, né? Casamento é aquela coisa. A gente acha que tá casando com uma princesa, depois descobre que é outra coisa. A roda riu. Um deles perguntou. Outra coisa como? Ele continuou com a voz mais alta, talvez por causa da bebida. Eu que lute para pagar conta, correr atrás de cliente, segurar a casa e ainda ouvir que tô distante, que não dou atenção. Tem hora que eu penso que era mais fácil quando eu estava sozinho. Pelo menos eu só tinha que me decepcionar comigo mesmo. Algumas pessoas riram sem graça, outras ficaram em silêncio. Meu rosto queimou. Eu pensei, ele não tá fazendo isso? Ele não tá fazendo isso na frente de todo mundo. Mas ele não parou. Porque é assim, né? Fala que tá comigo pelo amor, pelo companheirismo, mas quando a grana aperta, o clima muda. Dá pra sentir o peso dentro de casa. Qualquer coisa vira motivo pra drama. Eu senti a lágrima querendo subir. A tia Neia tentou quebrar o clima. Ri, tá entregando a rapadura, hein, Rafael? Ele deu risada. Ué, tia, aqui é família. Não tem segredo. Todo mundo sabe que a Carol é toda certinha, toda organizadinha, toda perfeitinha. Mas, na hora que eu tô afundando, em vez de pular comigo na água, fica do lado de fora me dizendo como eu devia nadar. A roda começou a ficar desconfortável. Algumas pessoas me olharam com pena. Outras fingiram que não perceberam.
O irmão dele, o Rodrigo, deu uma cutucada. Pega leve, mano. Ele deu de ombros. Tô só falando a verdade. Melhor falar aqui do que esse troço ficar entalado na garganta. Eu senti as mãos suando. O chão parecia pequeno pra mim. Eu tentei respirar fundo. Olhei pra ele e falei, calma. Rafael, chega. Ele me encarou. Chega o quê? Não posso falar? Ou só você pode reclamar das coisas? Aqui, quando você dá piti, todo mundo tem que entender. Quando eu falo é humilhação, aquela palavra doeu. Porque, ironicamente, quem estava me humilhando era ele. Você tá falando de mim na frente de todo mundo. Eu respondi com a voz tremendo. Tá me expondo. Ele riu debochado. Expondo? Tá com vergonha do quê, Carolina? De ouvir que não é essa santa que parece? Eu também tenho meu lado da história. Não sou só o marido que falha. Tomou um gole grande da cerveja e continuou. Porque é fácil demais, né? Ficar bancando a boazinha, a equilibrada, a vítima. Mas ninguém sabe como é ouvir todo dia que você tinha que ser mais isso, menos aquilo. Que tinha que sentir mais, falar mais, ser mais adulto. Eu vivo sendo medido. Como se eu não fosse suficiente. Eu queria dizer 1000 coisas. Que eu só queria que ele fosse meu parceiro. Que eu não estava medindo ele. Que eu estava tentando segurar a barra junto. Mas ali, com aquela roda, com aquela plateia, eu senti que qualquer palavra minha ia virar munição para ele. A mãe dele apareceu na porta, percebendo o clima. Gente, vamos comer, né? A carne tá pronta. Alguns se levantaram, outros fingiram não ter ouvido. Eu levantei também, meu corpo estava tremendo, meus olhos marejados. Eu podia ter feito escândalo, eu podia ter jogado na cara dele tudo o que ele fazia em casa. Eu podia ter contado para a família que ele estava bebendo demais, que ele ficava dias sem falar comigo direito, que ele me deixava sozinha com os boletos, mas eu não fiz. Eu só olhei para ele. Um olhar longo, triste, ele evitou meus olhos. Eu virei e fui para dentro da casa. No corredor, a tia Neia me segurou. Carol? Não leva a sério. Ele bebe, fica falando demais. Eu sorri, sem graça. Tá tudo bem, tia. Não tava. Fui pro banheiro. Tranquei a porta. Olhei para mim mesma no espelho. Meu rosto estava vermelho. As lágrimas começaram a cair. Eu escutei, lá fora, o som da festa continuando. Criança correndo, música tocando, gente rindo. E eu ali, sozinha, num banheiro de azulejo antigo, com a sensação de ter sido rasgada por dentro. Eu sentei na privada, fechei os olhos e pensei. É isso, ele me humilhou na frente de todo mundo. Falou como se eu fosse um peso, como se eu fosse a chata da história, como se só ele carregasse tudo, como se eu não valesse o pouco que eu trago. A vontade que eu tinha era de sair dali na hora, pegar minhas coisas e ir embora. Mas eu não queria sair correndo para não dar mais assunto. Lavei o rosto, enxuguei com o papel. Respirei fundo e saí. A mãe dele me olhou com um ar de culpa. Ela tinha ouvido. Muita gente tinha ouvido. Ela disse baixinho. Depois eu converso com ele, minha filha. Eu sorri, aquele sorriso de quem tá segurando por imundo. Não precisa, dona Helena. Eu converso. O resto da festa eu passei no automático, respondendo por educação, fazendo sala, querendo que acabasse logo. Quando deu umas 8 da noite, eu cheguei nele. Rafael, eu vou embora. Ele me olhou, meio bêbado. Vamos então. Não. Ele franziu a testa. Como assim, não? Você fica. Eu vou sozinha. Ele riu debochado. Vai fazer cena, é? Não tô fazendo cena. Tô indo embora antes de eu falar o que eu tô pensando. Fala. Não aqui. Ele revirou os olhos. Tá. Vai lá pra sua casa então. Pensar, pensar, pensar. Você gosta de pensar. Eu gosto de viver. Aquilo doeu. Eu não respondi. Peguei minha bolsa. Me despedi da mãe dele, do irmão, da tia. Saí. O caminho até em casa eu fiz no piloto automático. Quando cheguei, tirei a roupa, tomei banho, sentei na cama com a toalha ainda no corpo. E chorei. Chorei tudo que eu não tinha chorado até então. Chorei de raiva. Chorei de vergonha. Chorei de decepção. Chorei por mim, por ele, pela história toda. E foi ali, entre soluços, que uma frase apareceu na minha cabeça. Ou você muda, ou você vai passar o resto da vida implorando migalhas de respeito. Eu tinha 2 opções. A primeira, continuar naquela dinâmica, sempre tentando explicar, sempre dando desculpa, sempre perdoando, sempre engolindo.
A segunda, entender que aquilo não foi só um exagero da bebida. Foi um retrato de como ele estava me enxergando e como ele se permitia falar de mim. Naquela noite, eu decidi que não ia sair gritando, vou te deixar. Não ia fazer barraco, não ia pedir separação no susto. Eu decidi que ia me organizar, por dentro e por fora. Decidi que ia, pela primeira vez na vida, agir com calma. Por mim, não por ele. Eu dormi mal. Acordei com o barulho dele entrando em casa. Ele veio até o quarto com um cheiro forte de álcool e fumaça. Você dormiu? Ele perguntou. Dormi mal. Ficou magoada? Ficou magoada? Eu ri por dentro. Fiquei. Você sabe que eu falei besteira, né? Respirei fundo. Sei. Ele sentou na ponta da cama. Às vezes, eu falo demais. Às vezes, ele me olhou irritado. Não começa. Eu não vou começar, Rafael. Eu vou terminar. Ele franziu a testa. Terminar o quê? Segurei a vontade de falar tudo de uma vez. Meu coração estava acelerado, mas eu pensei, não é agora. Essa conversa, eu disse, eu não vou discutir no calor da raiva, nem com você bêbado. A gente conversa amanhã, quando você estiver sóbrio. Ele deu uma risada cínica. Agora você é psicóloga também? Não, tô só cuidando da minha sanidade. Virei pro lado. Ele bufou, levantou e foi pro sofá. Na manhã seguinte, eu acordei cedo. Ele estava dormindo, com a cara amassada, a boca seca. Eu fiz café, passei na mesa, sentei. Rafael, acorda. Ele abriu os olhos, zonzo. Que horas são? 9. Hoje é domingo. Eu sei, a gente precisa conversar. Ele se levantou, sentou na mesa, pegou o café. Se for para ficar relembrando ontem, eu já tô arrependido. Arrependido do quê? Do que falou ou de ter falado na frente dos outros? Ele desviou o olhar. Dos dois. Qual parte te pesa mais? Carol, por favor. Não, Rafael. Eu quero saber. Você tá arrependido do conteúdo... ou da plateia? Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Ontem você me colocou como peso. Como se eu fosse alguém que te cobra, que te critica, que te atrapalha. Fez parecer que eu tô com você por interesse, que eu reclamando da rotina é frescura. Olhei nos olhos dele. Você falou como se eu fosse uma mulher que tá sentada, de braços cruzados, esperando você resolver tudo sozinho. Eu tava nervoso. Você tava bêbado. Tem diferença. Bêbado não inventa sentimento do nada. Só perde o filtro. Ele começou a se irritar. E você nunca me deixou constrangido na frente dos outros? Se eu fiz isso, me mostra quando que eu peço desculpa. De verdade. Ele ficou sem resposta. Eu respirei fundo. Rafael, eu não vou me separar de você hoje, nem amanhã. Ele me olhou, confuso. Mas eu também não vou fingir que nada aconteceu. Falei pausado. Eu não confio mais em você como confiava, não confio no jeito que você fala de mim pros outros. Não confio no seu controle. Não confio em como você carrega a nossa história. Ele baixou a cabeça. Então pronto, né? Acabou. Não. Ele levantou o rosto surpreso. Eu ainda te amo. E é justamente por isso que eu vou fazer diferente. Ele franziu a testa. Diferente como? Eu olhei para ele com calma. Eu vou me preparar. Preparar para quê, Carol? Para qualquer cenário, com você ou sem você. Aquela frase pareceu bater nele como tapa. Ele riu nervoso. Ah, pronto. Vai começar com a ameaça velada. Não é ameaça, é realidade. Você tá dizendo que quer se separar? Eu tô dizendo que eu não vou mais ficar na sua mão. Não vou mais depender só de você. Não vou mais deixar minha vida inteira presa numa pessoa que, na primeira oportunidade, fala de mim daquele jeito. Eu respirei fundo. Eu vou refazer minhas contas, juntar dinheiro, me cuidar, me organizar. E nesse processo, vou observar você. Se você mostrar que está disposto a mudar, a se tratar, a respeitar, eu fico. Se não, eu vou sair dessa relação com o mínimo de dignidade e estrutura. Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você tá falando sério? Tô. Ele se encostou na cadeira, passou a mão no cabelo. Então é isso. Você quer ter a opção de ir embora? Não, Rafael. Eu quero ter a opção de escolher. Até agora, eu estava só reagindo ao que você fazia. Agora eu vou agir. Por mim. Ele ficou em silêncio. Você é livre para fazer o que quiser. Eu completei.
beber, não beber, ser respeitoso, não ser, continuar me culpando ou olhar para sua parte. Só que agora eu também sou livre para decidir se fico ou não. Ele não esperava isso. Ele esperava que eu jogasse a aliança, fizesse drama, ou que eu engolisse em seco e perdoasse, porque casamento é assim. Eu não fiz nenhuma das duas coisas. Eu comecei a trabalhar em silêncio. E quando eu digo trabalhar, não é só no emprego, é na vida inteira. Primeiro, eu peguei uma folha de papel e escrevi tudo que a gente tinha de gasto. Aluguel, conta de luz, água, mercado, internet, transporte. Depois fiz outra lista. O que era meu salário, meus gastos pessoais. Eu nunca tinha realmente encarado esses números com frieza. Eu sempre misturava tudo com ele. Ele pagava uma parte, eu outra. E ficava por isso mesmo. Dessa vez, eu quis saber: se eu ficasse sozinha amanhã, eu tenho condição de me manter? Por quanto tempo? O que falta para eu conseguir? A resposta doeu. Eu conseguiria sim, mas apertado, muito apertado. Eu pensei: eu não quero sair correndo carregando um armário nas costas. Eu quero estar minimamente preparada. Comecei a guardar dinheiro, pouco por vez. R$ 50 aqui, 100 ali. Um extra de hora no trabalho que eu não gastava mais em coisa boba. Eu abri uma conta só minha, onde eu guardava sem contar para ele. Não porque eu queria esconder algo, mas porque, se eu falasse, ele ia dizer que eu estava planejando ir embora. E não era isso. Eu estava planejando poder escolher. Enquanto isso, eu observei. Ele ficou estranho nos primeiros dias, mais quieto, menos debochado. Perguntava: você ainda tá com raiva de mim? Eu respondia: tô magoada. Raiva vem e vai. Magoa demora. E o que eu faço para melhorar? Começa parando de beber até perder o controle. Tá me chamando de bêbado? Tô chamando de alguém que usa bebida para falar o que não tem coragem de dizer sóbrio. Ele não gostava, mas não tinha como negar. Alguns dias depois, a mãe dele me ligou. Filha, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você vai separar do Rafael? Não sei, dona Helena. Ela suspirou. Ele tá diferente. Fala menos, bebe mais água que cerveja, mas anda com um olhar meio perdido. Ele precisa se encontrar. Eu não posso fazer isso por ele. Silêncio. Eu sei que meu filho tem falhas, ela disse. Ele é impulsivo, fala sem pensar. Mas ele te ama, Carol. Desde que você entrou na vida dele, eu nunca vi ele tão conectado com alguém. Eu sei que ele me ama, dona Helena, mas amor não sustenta tudo. Eu preciso de respeito também. Ela engoliu seco. Ele errou feio naquele churrasco. Eu queria te pedir desculpa por ele. Não é você que tem que pedir. Eu sei, mas mãe faz isso. Eu entendo. Desliguei com o coração pesado. Eu amava aquela família. E isso deixava tudo ainda mais difícil. Com o tempo, eu comecei a perceber algumas coisinhas estranhas no comportamento do Rafael. Ele estava mais na defensiva. Qualquer comentário meu virava uma ameaça. Se eu falava: a gente precisa ver essas contas juntos, ele respondia: ah, pronto, já vem o julgamento. Uma noite, eu estava mexendo na gaveta do escritório em casa e achei um papel amassado. Era um bilhete de bar. Comanda. Nome dele, algumas bebidas marcadas e uma frase rabiscada atrás. Você merece coisa melhor. Assinatura D. Meu estômago gelou. Quem era D? Fiquei encarando aquele bilhete por alguns minutos. Eu podia ter ido correndo para a sala, jogado na cara dele, perguntado, feito barraco. Mas eu lembrei da decisão que eu tinha tomado. Não agir no impulso, observar, juntar provas, me preparar. Dobrei o bilhete, guardei numa pasta. Não era só sobre uma pessoa que escreveu algo para ele. Era sobre o ambiente onde ele andava, as conversas que ele tinha, se existia alguém alimentando o ressentimento dele. Um tempo depois, no domingo, ele falou: hoje eu vou ver o jogo com o pessoal no bar do Dinho. Dinho. Meu coração fez uma anotação mental. D. Que horas você volta? Perguntei. Sei lá, depende. Ele saiu. Eu fiquei em casa sozinha. Peguei meu celular e, pela primeira vez, fiz algo que eu sempre evitei. Eu comecei a stalkear. Entrei nas redes sociais do Dinho, amigo antigo do Rafael.
Homem solteiro, vive em bar, poste de foto bebendo, mesa cheia de gente, legenda tipo "A vida é uma só". Em algumas fotos, lá estava o Rafael. Cerveja na mão, sorriso solto, legendas marcando "Irmão, tamo junto". Numa das fotos, uma mulher aparecia ao lado dele. Cabelo longo, tatuagem no braço, decote generoso. Na legenda, o Dinho escreveu: "Só os bons sobrevivem. E as boas também, né? @Daniela. Daniela! Rolei os comentários. Vi que ela comentava muito, ria das piadas, marcava o Dinho, marcava o Rafael às vezes. Quando vai ter outra daquela, @Rafael? Coraçãozinho. Eu senti um calor no peito. Ciúme, medo, raiva. Meu primeiro impulso foi tirar print de tudo, tirar satisfação quando ele chegasse. Só que eu respirei fundo, pensei, se eu quiser saber a verdade, eu preciso ter mais do que print de comentário. Eu preciso ouvir, fechar o quebra-cabeça. Naquela noite, ele voltou mais cedo que o normal. "Você chegou cedo hoje", comentei. "Jogo foi uma porcaria. Tava quem lá?" "Ah, o de sempre. Dinho, Renato, uns caras do serviço." "E a Daniela?" perguntei, olhando para ele. Ele congelou por um segundo. "Que Daniela?" "A Daniela que comenta em tudo que o Dinho posta." Ele respirou fundo. "Ah, uma amiga dele, lá do bar. Mal conheço." "Mal conhece?" "É. Que tem? Ela parece bem presente na vida de vocês." "Você tá fuçando em rede social agora?" "Tô observando quem anda perto do meu marido." Ele riu nervoso. "Tá com ciúme?" "Tô com curiosidade." "Não tem nada demais. Ela aparece lá de vez em quando, senta, bebe, fala besteira. Só isso." "Você não acha estranho uma mulher escrever no verso da sua comanda que você merece coisa melhor?" Ele travou. Eu tirei o bilhete da pasta e coloquei na mesa. "Achei isso na gaveta." Ele corou. "Isso aí foi zoeira de bar, Carol." "Zoando o quê, exatamente? O seu casamento?" "Você tá exagerando. Eu não tô gritando. Eu tô perguntando." "A gente tava conversando um dia, eu falei que tava com um problema em casa, que andava discutindo muito. Ela escreveu isso. Eu ri, joguei no bolso e esqueci." "Problema em casa." "Sim." "Você fala da nossa vida assim no bar, pros outros?" Eu tava desabafando. "E por que não desabafa comigo?" "Porque com você tudo vira análise." "Comigo vira análise. Lá vira piada." Ele calou, não pediu desculpa, não devolveu, não me acalmou. Só calou. Naquele dia eu percebi uma coisa. Ele já estava me traindo. Não necessariamente com o corpo, mas com lealdade. Ele me expunha no bar. Me colocava como vilã. Ganhava colo de amigo. Ganhar colo de mulher que manda bilhete dizendo que ele merece coisa melhor. Eu não ia brigar por território com ninguém. Eu ia brigar por mim. Continuei trabalhando em silêncio. Comecei a guardar mais dinheiro. Falei com uma amiga que trabalhava numa empresa maior. "Se abrir vaga na sua área, me avisa." "Você quer sair do escritório?" "Quero ter opção." "Tá acontecendo alguma coisa?" "Tá." "Você quer conversar?" "Depois." Eu também comecei a tirar cópia de documentos importantes. Contrato de aluguel, contra-cheques, comprovante das coisas que eu pagava. Não porque eu sabia que ia dar em separação, mas porque, se desse, eu não queria depender da memória dele. Comecei a guardar conversas onde ele me acusava de coisas. Print dos comentários nas redes, bilhete, isso tudo pode parecer frieza. Planejamento frio de guerra. Mas não era sobre vingança. Era sobre não enlouquecer. Porque eu sabia que, se um dia eu saísse, ele ia contar a versão dele. Ela me abandonou na pior fase. Ela não teve paciência. Ela queria coisa melhor. Eu queria ter como mostrar, para quem importasse, que eu tinha tentado, que eu tinha segurado até onde dava. Um dia, minha mãe veio me visitar. Ela percebeu algo no ar. "Você tá diferente?" ela disse. "Tá distante." "Eu tô cansada, mãe." "Cansada do quê?" "De ser a adulta da casa. De ser a única que pensa lá na frente." Ela me olhou com cuidado. "O Rafael tá te respeitando?" A pergunta me cortou. "Depende do dia." "E você tá se respeitando?" Silêncio. "Não sei, mãe." Ela segurou minha mão. "Filha, eu vivi 30 anos num casamento onde seu pai me fazia me sentir pequena.
Uma piadinha aqui, outra ali, uma indireta, um comentário na frente dos outros dizendo que eu era exagerada, que eu não sabia nada da vida. Ela respirou fundo. Eu só fui perceber, anos depois, que eu tinha virado sombra. Que eu estava perto dele, mas longe de mim. E o que você fez? Perguntei. Na época, eu não tinha opção. Tinha 3 filhos pequenos, nenhuma formação. Dependia dele para tudo. Hoje eu faria diferente. Ela apertou minha mão. Você tem opção, não joga fora. Essas palavras ficaram ecoando em mim. Eu tinha opção, mas eu ainda amava ele. Eu não queria simplesmente jogar o casamento no lixo. Um dia, eu cheguei em casa e vi ele sentado no sofá, com o celular na mão, meio nervoso. Aconteceu algo? Perguntei. Minha mãe mandou mensagem. E? Perguntou se a gente tá bem. E você falou o quê? Que a gente tá se ajeitando. Você acha isso? Não sei. Ele respirou fundo. Eu sei que eu errei naquele churrasco e sei que tô diferente. Você tá triste? Eu tô frustrado. Com o quê? Comigo, com a vida, com esse trabalho que não dá retorno, com a sensação de que todo mundo muda, cresce e eu tô rodando em volta do próprio rabo. Ele começou a chorar. Às vezes eu olho pra você, Carol, e penso que você merece um cara melhor. Um cara que te leve pra viajar, que te dê estabilidade, que chegue em casa sem cheiro de bar. E por isso você me trata como se eu fosse sua inimiga? Porque eu não sei lidar com essa sensação de ser menor que você. Eu nunca te fiz menor. Eu é que me sinto. Aquela foi a primeira vez que ele falou, com todas as letras, o que eu já sentia. Ele se sentia abaixo, inferior, menos homem, e ao invés de olhar para dentro, ele descontava em mim. Eu respirei fundo. Você precisa de ajuda, Rafa. Eu sei. Sozinho você não vai conseguir sair dessa. Eu sei também. Você aceita fazer terapia? Ele riu, sarcástico. Vai mandar eu para terapia agora? Não vou mandar, tô sugerindo. Por você, não por mim. Ele secou o rosto. Eu não sei se eu tô pronto. Alguns dias depois, ele mesmo me falou. Eu marquei uma consulta. Com quem? Uma psicóloga que o André indicou. Eu fiquei em silêncio. Por dentro, eu agradeci. A primeira sessão foi estranha para ele. Ele entrou ao altar, voltou quieto. Eu quis perguntar tudo, mas não perguntei. Quer falar sobre? Perguntei. Não hoje. Tá bem, quando quiser. As semanas foram passando. Ele continuou indo, uma vez por semana. Às vezes, chegava pensativo. Às vezes, irritado. Às vezes, mais leve. Um dia, ele entrou e falou. Eu descobri uma coisa. O quê? Que eu te uso como espelho. Como assim? Quando eu me sinto uma merda, eu começo a te apontar defeito para tentar me sentir melhor. Ele suspirou. A psicóloga disse que eu criei um roteiro na minha cabeça. Nesse roteiro, eu sou o coitado que luta e não é reconhecido. E você é a mulher fria que cobra demais. Ele me olhou. Ela pediu para eu lembrar de momentos em que você me apoiou. E eu vi que são muitos. Ele riu sem graça. É que é muito mais confortável viver como vítima. Eu encostei na cadeira. E você quer sair desse lugar? Ele respirou fundo. Quero. Mas dói. Crescer dói. Ela também falou que eu tenho raiva do meu pai. Do seu pai? É, porque ele abandonou a gente, deixou minha mãe se virar sozinha. Você nunca me contou muito dele. Eu também nunca olhei muito. Ele baixou a cabeça. Parece que, sem perceber, eu tô repetindo algumas coisas. Não de ir embora fisicamente, mas de não estar presente de verdade. Me olhou. E usando desculpa de dificuldade para te machucar. Eu senti uma mistura de tristeza com alívio. Tristeza por ver o quanto ele estava quebrado por dentro. Alívio por ver que ele estava pelo menos enxergando. Enquanto ele fazia terapia, eu continuei meu processo. Consegui uma entrevista na empresa que minha amiga trabalhava. Fui, fiz, passei. O salário era melhor. O plano de saúde também. O ambiente, mais estável. Quando recebi a confirmação, sentei com ele. Rafa, eu consegui outro trabalho. Sério? Sério. E vai ganhar quanto? Eu falei. Os olhos dele arregalaram. Isso tudo? Isso tudo. Ele ficou em silêncio.
E o que você sente com isso? Perguntei sem maldade. Uma parte de mim se sente aliviada. E a outra? A outra se sente ameaçada. Ameaçada por quê? Porque quanto mais independente você fica, mais eu tenho medo de você ir embora. Eu respirei fundo. Eu não tô ficando independente pra ir embora. Tô ficando pra, se eu precisar ir, eu não me quebrar inteira. É diferente. Ele assentiu triste. Eu sei, mas aqui dentro apontou pro peito. Tudo bate diferente. Os meses seguintes foram uma mistura estranha de reconstrução e observação. Ele estava mais consciente, mas ainda escorregava. Às vezes, soltava uma piada atravessada. Se percebia, pedia desculpa. Eu não mudava tudo. Uma noite, a família dele organizou outro churrasco. Aniversário da mãe dele dessa vez. Quando ele contou, eu gelei. Eu não sei se quero ir. Falei. Vai ser diferente, ele disse. Eu prometo. Já ouvi promessa sua antes. Eu sei, e não tô pedindo pra você confiar de olhos fechados. Só tô pedindo pra você me dar uma chance de fazer algo certo. Eu pensei muito. Parte de mim queria recusar para proteger minha autoestima. Outra parte queria encarar. Decidi ir. No dia da festa, vesti uma roupa que me deixava bem, fiz uma maquiagem leve e respirei fundo. Quando cheguei lá, várias lembranças vieram. O mesmo quintal, as mesmas mesas, o cheiro de carne, o som das vozes. A família toda me recebeu bem. Carol! Os sobrinhos gritaram. Veio aqui minha nora preferida! A tia Neia falou, me abraçando. Eu vi nos olhos de alguns um olhar de... Será que vai ter barraco? No meio da festa, o irmão dele, Rodrigo, levantou um copo. Quero fazer um brinde para minha mãe, que é o coração dessa família. Todo mundo levantou o copo. Rafael, de repente, se levantou também. Meu coração disparou. Não, de novo não. Ele pediu licença. Posso falar uma coisa? Todo mundo olhou. Ele engoliu seco. Olhou para a mãe dele, depois para mim. No último churrasco aqui nessa casa, eu fiz a maior burrice da minha vida. Ele respirou fundo. Eu bebi demais, falei demais e usei minha mulher como saco de pancada na frente de todo mundo. Falei como se ela fosse o problema da minha vida, quando, na verdade, o problema era eu. O silêncio no quintal era tão grande que dava para ouvir o barulho da carne chiando na churrasqueira. Ele continuou com a voz levemente trêmula. Naquele dia, eu humilhei a Carolina. E eu não tô falando só de expor intimidade. Eu tô falando de mexer com a honra, com o caráter dela. Falei como se ela não segurasse nada. Mas quem não estava segurando era eu. Ele olhou para mim. Os olhos estavam brilhando. Não sei se era pela bebida. Ele tinha tomado uma cerveja só. Ou pela emoção. Eu quero pedir desculpa para você, Carol. Ele disse na frente de todo mundo. Não como desculpa de homem que tá com medo de perder a esposa, mas como desculpa de alguém que finalmente entendeu o estrago que fez. Eu sentia todo mundo me olhando. Alguns com pena, outros com curiosidade, outros com espanto. Parte de mim queria encolher, outra parte queria levantar e ir embora. Mas alguma coisa dentro de mim disse: Fica, escuta até o fim. Ele virou para o povo. E quero pedir desculpa para vocês também, apontou para a família. Porque vocês foram cúmplices quietos, mesmo sem querer. Vocês riram, mudaram de assunto, fingiram que não era nada, porque é assim que a gente aprende a lidar com coisa séria em festa de família. A gente faz piada. Ele deu um sorriso triste. Eu não tô dizendo isso para apontar o dedo. Tô dizendo porque eu sei que em muitas casas tem um Rafael falando merda da esposa e todo mundo fingindo que é normal. A tia Neia abaixou a cabeça. A mãe dele enxugou uma lágrima. Ele voltou a olhar para mim. Carol, desde o dia daquela festa, você mudou. Não no amor, mas na postura. Você parou de depender de mim para se sentir segura. Começou a se organizar, a crescer, a cuidar da sua vida. Eu fiquei morrendo de medo. Ele respirou fundo. Eu tinha certeza que, a qualquer momento, você ia bater a porta e ir embora. Eu sogar falei isso para a psicóloga. Ela me perguntou, e por que ela ainda não foi? Ele deu uma risada de canto. E eu percebi que você estava me dando uma coisa que eu nunca dei para ninguém. Tempo. Tempo para eu me olhar, me mexer, me tratar. Ele balançou a cabeça. Eu podia ter usado esse tempo para virar ainda mais vítima. Para dizer que você estava fria, distante. Mas, pela primeira vez, eu resolvi fazer algo diferente. Ele levantou o copo. Eu não sei se um dia eu vou conseguir apagar o que fiz. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa.
Hoje, se tem alguém que carrega esse casamento, que segura a onda, que é responsável e que merece respeito, é essa mulher aqui. Algumas pessoas bateram palma, outras ficaram sem jeito. Eu estava paralisada. Parte de mim se emocionou com o reconhecimento. Outra parte pensou: não é assim que se apaga uma humilhação. Um discurso bonito não apaga o que eu senti no banheiro naquele dia. Ele abaixou o copo, sentou. Não veio até mim, ficou quieto. A mãe dele se aproximou, sussurrou no meu ouvido: ele tá tentando, filha. Eu respondi, baixo: eu sei, mas tentar não é obrigação. Quando a gente causa um estrago daquele tamanho? Ela não insistiu. O restante da festa correu com um clima estranho, mas menos pesado do que eu esperava. Quando eu cheguei em casa, sentei no sofá. Ele sentou do outro lado. Não tinha mais plateia ali. Era só eu e ele. Você ficou com raiva de eu ter falado na frente de todo mundo? Ele perguntou, meio inseguro. Não. Não? Fiquei mexida. Mexida como? Eu respirei fundo. Rafael, eu não vou mentir. Foi importante você reconhecer o que fez. E foi importante fazer isso na frente das mesmas pessoas que te ouviram me desrespeitando. Olhei para ele. Mas isso não é a minha vitória. Ele franziu a testa. Como assim? Minha vitória não é te ver pedindo desculpa. Minha vitória é ter chegado até aqui de pé. É ter conseguido me organizar, crescer, me fortalecer sem te destruir. Falei devagar. Sem virar aquilo que você foi comigo. Ele ficou em silêncio, absorvendo. Sua maior humilhação não foi o que você falou de mim naquele dia. Continuei. Foi você ter mostrado para o mundo o quanto você estava pequeno por dentro. Hoje, você mostrou que está tentando crescer. Suspirei. Mas a vergonha emociona. O respeito é construído com constância. Ele concordou devagar. Eu entendo. Entender é uma coisa, manter é outra. Eu vou manter. Ele disse com firmeza. Não por medo de te perder, mas porque eu não quero mais ser o homem que joga a culpa nos outros para não encarar a própria merda. Veio uma vontade de chorar, mas eu segurei. Porque chorar de emoção, naquele momento, parecia que eu estava aceitando tudo de novo. E eu não queria passar essa mensagem para mim mesma. Naquela noite, deitei na cama e olhei para o teto, no escuro. E lembrei do que eu tinha decidido lá atrás. Eu vou me preparar, juntar forças, construir uma base, com ele ou sem ele. Agora eu estava num ponto diferente. Eu tinha um emprego melhor, uma reserva de dinheiro, uma lista clara do que eu não aceitava mais, uma terapia em andamento, um marido que, pela primeira vez, estava encarando os próprios demônios. Eu pensei, eu ainda quero esse casamento? Ou eu quero me provar que consigo viver sem ele? E essa foi uma questão honesta. Eu não devia nada mais para ninguém. Eu podia escolher ficar, ou podia escolher ir. Eu dormi com essa dúvida preste na cabeça. Algumas semanas se passaram. O Rafael continuou na terapia. Parou de ir tanto ao bar do Dinho. Quando ia, voltava cedo, sóbrio, e me mandava mensagem antes. Vou ver o jogo, volto tal hora. Se eu passar disso, você pode brigar. Ele dizia, meio tentando fazer graça. Mas eu não briguei. Eu observei. Ele começou a mudar detalhes pequenos. Quando chegava, sentava para conversar, não só para reclamar. Perguntava do meu dia, mas de verdade, não só por educação. Começou a perguntar: o que você acha de a gente ver nossas contas juntos? Você quer que eu te ajude com alguma coisa do trabalho? Você precisa de carona amanhã? Pequenas atitudes, nada grandioso. Mas, para mim, isso dizia mais do que discurso em churrasco. Eu também estava mudando. No meu novo trabalho, eu me sentia mais valorizada. Tinha mais responsabilidade, mais desafio. Eu voltava cansada, mas com a sensação de estar crescendo. Sempre que eu chegava, ele perguntava: quer falar do seu dia ou quer ficar quieta? Essa pergunta simples mostrava respeito. Tinha dias que eu dizia: quero só tomar banho e ficar calada. Ele respeitava. Outros, eu dizia: senta aí que eu vou despejar. E despejava tudo. Chefe, colega, cliente, trânsito, ele ouvia. Sem transformar tudo numa disputa de quem sofre mais. Um sábado à tarde, eu estava sentada na mesa, organizando meus pagamentos. Ele chegou por trás, colocou um envelope na minha frente. O que é isso? Perguntei. Abre.
Abri. Era um extrato bancário. Uma conta no nome dele com um valor que me surpreendeu. Você juntou esse dinheiro quando? Ele sorriu, de canto. Nos últimos meses. Como? Diminuí bar, cortei umas besteiras, peguei uns trabalhos a mais. Me olhou sério. Isso aqui é pra nós, pra nossa casa, pra se um dia a gente quiser sair do aluguel. Ele fez uma pausa. Ou pra, se você quiser ir embora, você não se sentir presa por causa de conta. Aquilo me pegou de um jeito que eu não estava esperando. Me deu vontade de chorar, mas eu não chorei. Você tá me dando dinheiro pra eu ir embora se eu quiser? Perguntei confusa. Não, tô te mostrando que eu não quero mais que você fique comigo por medo de cair. Ele encarou minhas mãos. Você me deu liberdade lá atrás, quando disse que ia se preparar para qualquer cenário. Agora eu tô te devolvendo a mesma coisa. Eu tô me preparando também, para estar do seu lado ou para lidar se você escolher não estar mais. Eu respirei fundo. Você quer que eu vá embora? Não, ele respondeu na hora. Tudo que eu tô fazendo é para tentar te merecer. Ele fez uma cara meia envergonhada. Mas eu não quero mais te ter por falta de escolha. Se você ficar, que seja porque quer, não porque precisa. Esse foi um dos momentos mais estranhos da minha vida. Eu tinha sonhado tanto em ter um homem que não me prendesse pela dependência. E agora eu tinha. E mesmo assim, eu tremia inteira. Porque a liberdade também dá medo. Naquela noite, eu sentei na varanda do apartamento, sozinha. Fiquei olhando para as luzes dos outros prédios. Fiquei pensando na Carolina de antes. Na que aceitou piada. Na que fazia tudo para não parecer difícil. Na que tinha medo de ficar sozinha. E na Carolina de agora, com conta própria. Emprego melhor, consciência do próprio valor, e uma dor que ainda doía, mas que já não mandava em tudo. Eu percebi que em algum ponto do caminho a minha vitória já tinha acontecido, e não foi no discurso do churrasco, nem na terapia dele, nem no envelope de dinheiro. Minha vitória tinha começado naquela noite em que eu saí da festa humilhada, fui pro banheiro, olhei no espelho e disse para mim mesma: do jeito que tá, não dá mais. Foi quando eu parei de pedir pro Rafael mudar por mim, e decidi mudar por mim mesma. O resto veio depois. A humilhação foi o estopim, mas a virada foi silenciosa. Nos dias em que eu sentei com papel e caneta, quando eu deixei de responder por impulso, quando eu percebi que eu podia amar e ainda assim colocar limite. Um dia, quase um ano depois daquele churrasco, eu e o Rafael saímos para jantar. Só nós dois. Num restaurante simples, mas bonitinho. Depois de comer, ele segurou minha mão por cima da mesa. Eu quero te perguntar uma coisa, ele disse. Meu peito gelou. O quê? Você ainda quer ficar comigo? A pergunta veio seca, direta, sem rodeio, sem drama. Eu pensei, de verdade. Eu repassei na cabeça as cenas, a humilhação, as noites de choro, os bilhetes, os comentários de bar, o olhar dele na terapia, os pedidos de desculpa, as pequenas mudanças, minha nova vida, minha força. E pela primeira vez, eu senti que eu não estava mais respondendo sim, porque eu tinha medo do não. Eu podia, honestamente, escolher qualquer um dos dois. E eu escolhi. Quero, respondi, olhando no fundo dos olhos dele. Não por pena, não por costume, não por medo de recomeçar. Apertei a mão dele. Eu quero ficar com você porque eu vejo que você tá mudando de verdade. Porque eu tô mudando. Porque agora eu sei que, se um dia isso aqui acabar, eu não vou me perder de mim mesma. E isso me dá coragem pra ficar. Ele respirou fundo, emocionado. Eu tinha medo que, quando você se descobrisse forte, você fosse embora. Eu pensei em ir, eu admiti. Várias vezes. E por que não foi? Porque eu queria ter certeza de que, se eu fosse, seria por amor próprio, não por impulso. Ele fez uma cara de quem estava engolindo uma verdade dura. E hoje? Hoje, se eu quiser ir, eu posso. Sorri de leve. Mas hoje eu quero ficar. Ele colocou a outra mão por cima da minha. Eu não merecia essa segunda chance. Ele murmurou. Ninguém merece, respondi. A gente constrói. Voltamos para casa em silêncio confortável. Não era aquele silêncio estranho de antes, era paz. Quando deitamos, ele puxou o assunto. Posso te fazer outra pergunta? Pode. Lá atrás,
naquele dia do banheiro, quando você chorou, o que você pensou? Eu fiquei alguns segundos quieta. Pensei que eu não queria mais me reconhecer só pelas suas palavras. Como assim? Eu tinha virado a chata, a fria, a que cobra, a que não entende. E eu fui engolindo essa versão de mim por muito tempo. Olhei para o teto. Naquele dia, eu vi uma mulher com o rosto molhado de lágrima, tentando parecer forte para não dar mais cena. E eu pensei, eu não sou isso. Eu não vou ser só a esposa do Rafael. Eu sou a Carolina. Ele virou de lado, me encarando na penumbra. Eu nunca tinha percebido o quanto eu te resumi. Ele disse baixo. A mulher que segura a conta, que limpa a casa, que cobra a presença. Eu esqueci que você também tem sonho, medo, frustração. Respirou fundo. A terapia tá me mostrando uma coisa. Eu sempre quis ser o centro da história, até no sofrimento. E você virou figurante. Eu dei um meio sorriso triste. Hoje, pra mim, ou a gente é protagonista junto, ou eu prefiro fazer outro filme. Ele sorriu de canto. Eu quero ser seu parceiro, não seu peso. Os meses foram solidificando o que antes era só promessa. Ele voltou a cuidar melhor da empresa. Deixou de gastar o que não tinha. Passou a me incluir nas decisões. O que você acha se eu trocar de carro? Acha que vale mesmo? Ou é só vontade de mostrar para os outros que eu tô bem? Ele falava isso rindo, mas com autoconsciência. Eu também fui ajustando o que eu tinha de duro em mim. Parei de querer controlar o tempo inteiro. Aprendi a falar das minhas necessidades sem atacar. Quando eu dizia, eu me sinto sozinha quando você se fecha demais. Ele não respondia mais. Ah, então eu sou um lixo, né? Ele respondia, tá. O que eu posso fazer então para você sentir menos isso? Era um outro nível de conversa. Um dia, a psicóloga dele sugeriu uma sessão de casal. Ele me contou. Você topa? Eu hesitei. Parte de mim tinha medo de virar lava-vontade. Outra parte sabia que poderia ser bom. Topo, respondi. Na sessão, a psicóloga perguntou. Carolina, o que foi mais doloroso para você naquele episódio do churrasco? Pensei. Não foi só o que ele falou, respondi. Foi a sensação de que ninguém ali ia me defender. Ela franziu a testa. Ninguém? Ninguém. Eu tive que me defender sozinha e não fiz. Eu engoli. Eu fui pro banheiro chorar em silêncio para não estragar a festa dos outros. Ela fez um gesto com a cabeça. E você, Rafael, o que sentiu naquele dia depois que passou a raiva e a bebida? Ele respirou fundo. Vergonha. De quê? De ter mostrado para a família que, por trás do marido trabalhador, tinha um moleque frustrado. Olhou para mim. E medo de você ir embora. A psicóloga completou. Vocês dois sentiram medo, cada um do seu jeito. Ela, medo de nunca ser vista. Você, medo de ser abandonado. Nos encarou. E por medo, vocês se apegaram a funções. Ela virou a forte que aguenta. Você virou o coitado que sofre. Pousou a caneta. Só que ninguém aguenta viver num papel que não escolheu para sempre. Uma hora, estoura. Eu saí daquela sessão com a cabeça fervendo. Mas fez sentido. Eu tinha aceitado ser a que resolve, a que sustenta emocionalmente, a que mede palavra, a que evita conflito. Ele tinha aceitado ser o que luta, mas também o que ninguém entende, o que é cobrado, o que é injustiçado. A humilhação foi o ponto em que esses papéis ficaram escancarados demais. E a volta por cima foi, no fundo, o processo de rasgar esse roteiro. Passou mais tempo. 1 ano e meio, 2 anos desde o churrasco. Um dia, eu recebi uma mensagem da Daniela. Sim, a mulher do bar. Eu nem lembrava que ela me seguia nas redes. Oi, Carolina, tudo bem? Eu queria te pedir desculpa. Eu não te conheço direito, mas participei de conversas que te desrespeitavam, mesmo sem citar seu nome. Hoje eu tô fazendo terapia também e percebi que eu sempre estive do lado das histórias dos homens, nunca das mulheres. Eu queria que você soubesse que o Rafael não fala mais de você como falava. Eu vejo ele defendendo você lá no bar, acreditando se alguém tenta fazer piada. Eu sei que eu não sou ninguém pra te dizer nada, mas, do meu jeito torto, eu queria te pedir perdão por ter alimentado aquilo. E dizer que, se um dia você quiser conversar como mulher pra mulher, eu tô aqui. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Eu podia responder com rancor. Eu podia ignorar. Mas eu escolhi responder simples. Obrigada pela mensagem.
Não é seu perdão que sustenta meu casamento, mas eu aprecio você ter olhado para sua parte também. Espero que você também encontre relações que te respeitem. Ela visualizou. Mandou um obrigada e pronto. Ali, eu tive certeza de algo. Eu não queria viver olhando para trás. Para ela, pro bar, pro bilhete. Eu tinha atravessado o fogo. Eu estava do outro lado. Se um dia o Rafael voltasse a ser aquele cara do churrasco, eu saberia sair. Porque agora eu conhecia o meu caminho. Se ele continuasse sendo o homem que estava se esforçando para não repetir aquilo, eu poderia ficar sem me abandonar. E foi isso que eu escolhi. Hoje, quando eu lembro daquela cena, ele rindo com a lata de cerveja na mão, falando de mim como peso, me diminuindo na frente da família, eu ainda sinto uma pontada. Não dá pra fingir que não existiu. Mas, logo em seguida, eu lembro de outra cena. Eu no espelho do banheiro com o olho inchado, dizendo baixinho pra mim mesma: chega! Foi ali que começou tudo. Eu não mudei fazendo escândalo. Eu não mudei ameaçando. Eu não mudei tentando ensinar moral pra ele. Eu mudei quando virei as costas para a versão de mim que aceitava qualquer coisa. E decidi, em silêncio, construir outra. Eu fiz isso, reorganizando minha vida financeira, juntando dinheiro sem culpa, tirando cópia de tudo que comprovava meu esforço, buscando um trabalho melhor, indo para terapia, aprendendo a dizer não sem me justificar tanto, falando com calma o que eu não aceitava mais, dando a ele a chance de se olhar, sem me colocar de tapete. Meu maior medo, por muito tempo, foi: e se eu fizer tudo isso me fortalecer e ele continuar igual? Hoje eu sei a resposta. Se ele continuasse igual, eu teria saído. Com dor, mas inteira. Não pela metade. Minha vitória não foi ter salvado o casamento, porque casamento não é troféu. Minha vitória foi ter me salvado dentro do casamento. E, por tabela, ter dado a ele a oportunidade de se salvar também. Ele me humilhou na frente de todo mundo. E foi ali que veio minha vitória. Porque naquele dia, diante de todo mundo, eu descobri que, no fim, a única pessoa diante de quem eu não podia continuar me envergonhando era eu mesma. Hoje, se alguém me pergunta: você não tem medo de acontecer de novo? Eu respondo: medo não, atenção sim. Porque confiança não é esquecer, não é apagar a memória, é lembrar. E ainda assim, escolher estar. Eu escolhi ficar. Mas dessa vez, não como vítima, nem como salvadora. Eu escolhi ficar como mulher inteira, com a porta aberta, o pé firme e a cabeça erguida. Se um dia eu precisar ir, eu vou. Mas, se um dia eu precisar contar essa história para alguém, eu não vou contar como eu fui destruída pelo homem que eu amava. Eu vou contar como conto agora. O homem que eu amava me falou as piores coisas no pior lugar possível. Eu sangrei, sim, mas não morri ali. Eu levantei, me organizei, me preparei. E no fim, a maior volta por cima. Não foi mostrar nada para ele, foi mostrar para mim que eu nunca mais ia me abandonar.